Olá pessoal, como prometido, estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo, certo? Não é uma coisa que eu queria estar fazendo, não assim, tendo que estar tocando nesse assunto, mas devido às circunstâncias, infelizmente eu tenho que estar reportando, porque eu já procurei as autoridades que poderiam me ajudar, infelizmente, talvez pelo tipo de situação, nem eles quiseram se envolver, então mas a gente tem que deixar registrado aqui para saber o que é que realmente acontece e como é que as coisas são, certo? Nesse vídeo eu vou participar para vocês assim, a minha experiência no navio, certo? Assim, eu não gosto de estar fazendo esse tipo de conteúdo, até porque toda vez que eu publico alguma coisa, eu fico com ansiedade, certo? Da última vez, eu tenho realmente um pouco de ansiedade e até para dormir às vezes é um pouco complicado. Mas assim, isso porque tá tudo até um pouco mais, digamos que, controlado. Eu já tô um pouco mais controlado em relação a isso. Mas enfim, vamos lá. O vídeo também não tem edição, certo? A gente tá fazendo aqui... porque também o propósito não é fazer, mas deixar um registro, entende? Tudo bem, vamos lá. Primeiro, como foi que eu decidi, no caso, porque eu fico um pouco ansioso, fica falando já. Como foi que eu consegui, no caso, essa vaga? Eu acho que em 2013, 2014, não me lembro muito bem, eu comecei a pesquisar que uma das vagas que remuneram bem é trabalho embarcado, um dos tipos de trabalho. E meu pai também ele fez uma viagem uma vez com minha madrasta. Eu não lembro se foi por conta disso que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, ou se antes disso eu já estava pesquisando. O fato é que eu consegui, assim, eu procurei me informar sobre como era o processo, o que precisava. Eu já tinha feito curso de inglês, assim, o meu inglês era e é ainda intermediário. Então eu nunca tive muita segurança em relação a isso. E por conta disso, eu procurei, até nessa época, eu procurei uma oportunidade que fosse mais operacional, uma coisa tipo mais base, entende? E eu fiz o processo da primeira vez. Eu acho que eu tinha sido aprovado, só que eu não tive dinheiro para fazer os cursos, que eles pedem alguns cursos, entende? Assim, não seria somente o dinheiro para o curso, teria que ter também a passagem, hospedagem e tudo mais, até porque no estado onde eu morava não tinha esse tipo de empresa que dava esse treinamento e também fazer seleção. Era no Nordeste, mas era no outro estado. Beleza. E também eu acho que eu estava fazendo curso de Direito na época, não me lembro muito bem, estava trabalhando, estava envolvido com outras coisas e aquilo não mesmo foi prioridade. Só que depois, em 2017, eu tive problema no meu olho, e assim, depois desse problema que eu tive no meu olho, mudou toda a minha vida. E assim, outro ponto importante, eu tô gravando esse vídeo hoje é segunda-feira, porque na sexta-feira passada, eu fui no médico mais uma vez, certo? E eles não me deram o diagnóstico para fazer o tratamento. E assim, é muito improvável que não seja esse tipo de doença que eu tô sentindo. Por quê? Assim, eu vim me tocar que seria isso, depois que eu tive esse problema no olho, e todos os sintomas, eles convergem para isso, entende? Porque, ó, eu não vou falar aqui agora da doença, depois eu participo para vocês, no outro vídeo exclusivo. Assim, eu tenho uma alteração oftálmica, tenho uma alteração epitelial, também na pele, e tenho a alteração dos meus nervos, entende? E tudo indica que realmente é para você ver. Eu tenho uma mancha aqui que ela começou ano passado. Eu estou fazendo tratamento com ácido retinóico e quando eu fui, por conta, certo? Quando eu fui na sexta-feira falar com a médica, assim, eu participei novamente de todos os meus problemas, entende? Todas essas alterações. E quando eu toquei novamente nisso, ela pensava que, não, isso é um melasma. Tipo assim, o problema da minha junta pra gente ver com um reumatologista. O problema na minha visão é para ver com um oftalmologista, entende? Mas assim, não adianta. E eu já percebi que o que eles querem fazer é acompanhar a progressão dos sintomas, não para dar um tratamento, entende? Mas para saber, tipo assim, a que ponto o meu corpo já está
tipo assim, até quanto tempo ainda falta para ficar vulnerável para eles fazerem comigo o que eles querem, ao que tudo indica. Porque, por exemplo, eu tive num outro hospital anteriormente, que eles também não me deram o diagnóstico, só que, e tipo assim, pra mim ficou encerrado lá. Ela falou que não poderia ajudar de mais nenhuma forma, não poderia nem remarcar, mas fazer nenhum tipo de acompanhamento, tudo bem. Só que depois de um mês, o pessoal da assistência social veio aqui, onde eu tô morando, como que se eu já tivesse começado o tratamento. Assim, pela conversa que ela falou, eu tinha começado o tratamento e tinha abandonado, entendeu? Aí ela falou, meu filho, você tem que continuar. Eu falei, minha senhora, eu nem comecei, o médico nem me deu o diagnóstico para começar a tomar a medicação. Até porque isso eu não posso chegar na farmácia, como eu falei anteriormente, e comprar. Entende? Eu acho que quem da área de saúde já tá, já deve estar sabendo. E se você já tem uma noção de que tipo de situação é em relação ao problema de saúde, pode deixar aqui nos comentários, para ver se realmente você vai acertar. Mas pelas dicas que eu já dei aqui, até eu acho que qualquer leigo qualquer leigo não, qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de contato com esse tipo de problema já sabe o que é. Bem, aí como eu não tive esse diagnóstico, foi o que me motivou a fazer, a gravar novamente esse vídeo. E eu fico muito, tipo assim, a ansiedade, eu fico um pouco nervoso. E me nervosa já. Certo. Bem, aí eu fiz, em 2017 tive esse problema da visão, retomando, certo? Tive o problema da visão. E aí minha vida mudou completamente. Quando eu passei um mês e meio fora, mais ou menos, procurando diagnóstico em hospitais de vários lugares diferentes. E assim, gente, essa foi a minha cruz, realmente, porque eu fui na maioria dos médicos da cidade onde eu morava. E nessa época eu tinha um plano de saúde ainda. Ninguém me dava um diagnóstico. Pensei que fosse glaucoma. No meu olho, pelo que eu percebi, tem uma lesão glaucomatosa. Porque assim, eu não sou médico, eu não posso, assim, eu tenho, meu conhecimento da área de saúde é muito pequeno, tipo, eu sou um leigo no assunto. Mas, pelo que eu vi, o que acontecia? A gente fez várias restenografias na época. Tem uma lesão no fundo do olho. Não é uma lesão, tem uma escavação aumentada, certo? Assim, os médicos falaram que não poderia dar diagnóstico de glaucoma porque eles não estavam acompanhando. Porque tem alguns tipos de escavações aumentadas que são congênitas. Beleza, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Eu tava lendo depois, pesquisando na internet, e vi um vídeo que é um vídeo de um pessoal que é preparatório para quem vai fazer exame de uma validação, não sei se é validação não sei se é revalida, ou algum tipo de exame sobre medicina, que tratava justamente da análise do fundo do olho, pela retinografia. Ele falava o seguinte nesse vídeo: se na retinografia tiver um vaso fazendo um ângulo de 180 graus, é um indicativo de que há uma lesão glaucomatosa. E lá, no meu resultado, tinha justamente isso. Um vasinho lá com ângulo de 90 graus. Isso. Beleza. E fora outras coisas. Por exemplo, nessa época as pessoas pediam muito para ir para o médico acompanhado. Eu sempre confiei tanto no médico, gente, que eu fazia toda a endoscopia. Eu nunca levei ninguém para me acompanhar para fazer endoscopia. Eu tomava sedativo, eu ficava dormindo lá, porque assim, eu sempre confiei realmente. Aí nessa época não, nessa época eu tinha que ir com um acompanhante. E tem uma vez que eu levei um acompanhante, vocês verem como é a situação. Isso foi lá em Salvador, eu não morava em Salvador. O médico tão bonzinho, ele me deu um OCT, certo? Que é um exame muito caro e um exame bem específico. Eu vi na máquina da OCT que no fundo do meu olho tinha tipo assim, uns pontinhos estourados, como se fosse bem mais claro, entende? E ele não me deu o exame completo. Ele só me deu naquela época o resultado da mácula, e a mácula estava perfeita, entende? Eu perguntei para ele na época o que era aqueles pontos estourados que estavam aparecendo. Ele desconversou, ele deu um sinal positivo para a pessoa que estava comigo, como que estivesse validando alguma coisa assim que eu não entendi, mas entendi de certa forma, entende? E é isso, assim, e foi a partir desse momento que eu comecei a ter esse problema no meu olho, que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa muito diferente. Foi a partir desse momento, entende? Que eu comecei a também expor todas as coisas que eu tinha vivido em relação a esse lugar que eu trabalhei. E porque aquilo não era normal, aquilo que acontecia aqui, a forma como as pessoas estavam me tratando naquela época não era normal, entende? Tipo assim, eu ia fazer aferir a pressão
na máquina de sopro, como é o nome, meu Deus? No tonômetro. Porque assim, tinha a clínica que eu ia, eles faziam primeiro o exame da pressão ocular no tonômetro de sopro e depois o médico fazia o tonômetro de aplanação. Que o tonômetro de sopro a gente encosta o queixo e ele faz tipo um vento no olho. Nesse que o resultado saía impresso, eles não me davam pra ler antes de ir pro médico, entende? Assim, tipo assim, eles tinham que tirar da máquina e passar direto pro médico. Quem tinha que me pagar era o médico. Eu não podia, na hora que saiu ali da máquina, ele me dar pra eu dar uma olhada, não. E não foi somente em uma clínica, não. Porque assim, qual o problema disso, pessoal? Qual o problema de eu estar fazendo aqui o exame, imprimiu ali, eu pegar e ver e depois dar pra ele ir pro médico? E assim, eu falava assim, você só me dá. Não, não posso, tenho que passar primeiro pro médico. Tenho que passar primeiro pro médico. Teve uma clínica que eu paguei a consulta, fui, conversei com a minha médica antes, conversei com o rapaz. Falei, ô moço, assim, eu vou fazer esse exame. Assim que imprimiu, eu queria só dar uma olhada nele antes de você passar pro médico, tudo bem? Ele falou que não podia não, tinha que passar direto pro médico. A não ser que você vá conversar com a médica e ela lhe dê. E aí eu também converso com ela. Eu conversei, doutora, a senhora consegue, por favor? Aí ela falou que não podia, primeiro tinha que passar pela mão dela. E aí o que foi que falou também, meu Deus? Aí eu falei que não, que sim, se o exame era meu, por que eu não podia pegar na hora? Eu questionei. Aí a Tata falou que eu não tinha interesse de fazer o exame. Se ela não fosse me dar na hora de ir, eu não tinha interesse não. Aí eu fui e ela pediu pra eu pagar o dinheiro na recepção, eu paguei o dinheiro e fui embora. Aí depois que teve toda essa situação, que eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa envolvida, e tinha também alguma coisa envolvida com essa minha patroa. Até porque o oftalmologista que me acompanhava, ele conseguiu, como eu falei no outro vídeo, um financiamento, assim, que intermediou esse financiamento, e justamente ela, nossa coleguinha, entende? Beleza, pronto. O que aconteceu? Eu fui, fiz o... teve esse problema, 2017, no meu olho, saí. Eu fui médico assim que eu consegui consulta. Eu fui médico no Espírito Santo e foi uma aventura. Eu fiz até um blog, relação a isso. Fui médico no Espírito Santo. Assim, eu saí de Salvador, primeiro passei no Espírito Santo. Lá eu não consegui consulta porque, tipo assim, eu ia ter que ficar uns 3 dias esperando atendimento e eu não tinha recurso para esperar. Depois eu fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte aconteceu uma coisa estranha. Fui no Hospital das Clínicas, tinha lá, um médico me atendeu, fez a retinografia. Aí, no final, ficou ele e a colega me dando atendimento. Aí eu perguntei, assim, a gente já estava finalizando mesmo. Aí eu falei com eles, se, assim, ó, doutores, aí eu percebi que tem uma lesão, assim, que a escavação está um pouco aumentada, né? Isso é um indicativo. E será que eu tenho glaucoma? Um respondeu que sim, e o outro respondeu que não na mesma hora. Foi assim, os dois falando ao mesmo, sim, não, entende? Só que eu não posso forçar ninguém a me dar um diagnóstico, entende? Eu não posso. Certo. Aí quando eu voltei pra cidade, eu cheguei até no Mato Grosso do Sul, lá também fiz outro exame. Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, foi que eu fiz um teste de linfa. E aí ele deu negativo e depois disso também eu voltei. Quando eu cheguei lá, aí quando eu voltei, meu pai já tinha conseguido abrir uma empresa lá na cidade onde essa pessoa da reunião, vou ver se vocês passada, tinha montado o posto. E assim, e também teve ó, quando eu voltei teve toda uma confusão, entende? Depois quando fui morar sozinho, e aí teve outras situações também na empresa que eu trabalhava, que aí daria assunto para outro vídeo, certo? Mas o fato é que eu voltei, e eu fiquei, tipo assim, trabalhando com telemarketing nessa época. Eu não podia voltar para o curso de Direito, porque o curso era noturno, eu não tinha, eu não me considero uma pessoa política, entende? Eu não gosto de estar, eu não gosto de estar, sei lá, fazendo determinado tipo de bajulação. E o que aconteceu? Eu não consegui que eles me transferissem para o turno da matutina e eu não pude continuar o curso de Direito. Então, e naquela época também o que eu pensei, eu vou focar agora em trabalhar e conseguir juntar dinheiro. Para ir mudar, sei lá, e conseguir, tipo assim, focar no trabalho, entende? Aí comecei a trabalhar lá e foi quando eu pensei novamente em voltar para procurar a vaga de navio. Fiz as seleções e estava pendente deles me darem a resposta. Eu tive que fazer uma viagem para São Paulo, que eu fazer uma prova, né? Porque eu estava nessa busca de, ao menos, de me estabilizar financeiramente. Eu já tinha juntado um pouquinho, porque o salário não é muito, mas, tipo assim,
Eu não costumava, não costumava ser também uma pessoa que gasta muito. E nessa época eu também estava focado em juntar. Meu salário era pouco, mas deu pra juntar um pouquinho. Aí eu fui pra São Paulo. Quando eu tava em São Paulo, eu tinha feito a prova, tava voltando pra casa, da rodoviária. Aí eu não sei se eu liguei pra ela, eu acho que eu liguei pra ela, pra pessoa que fazia a seleção. A gente tinha passado por várias etapas já. Aí foi, eu já tinha passado por várias etapas. Aí eu perguntei pra ela o seguinte, se o meu embarque já estava certo. Aí ela falou, sim, já tá certo. Aí eu falei, então eu posso fazer os cursos, correto? Ela falou, pode fazer os cursos, então o embarque já tá certo já. Aí eu, beleza. Aí eu pensei assim, se eu voltasse pra lá, eu ia gastar dinheiro da passagem. E assim, eu ia gastar dinheiro da passagem de volta. Aí depois ela me dava a aprovação. Eu tinha que voltar de novo para São Paulo para fazer os cursos, pagar o... Eu não ia ter recursos para isso, entende? Porque assim, eu tinha juntado um pouco, mas não era isso tudo. Aí eu preferi fazer o seguinte, eu fiquei lá, isso foi mais ou menos no mês 10, se não me engano, no mês 10, no, no mês 10, eu fiquei no mês 11 e mês 12, isso mesmo. No mês 11, no mês 12 eu acho que eu embarquei, eu acho que foi no mês 11, eu não me lembro, foi no final do ano. Eu lembro assim, que em dezembro eu fiz os cursos e embarquei em janeiro. Fui em janeiro. Aí eu fiquei lá em São Paulo e embarquei. A gente embarcou no Porto de Santos. Só que assim, lá em São Paulo algumas coisas já aconteceram meio estranhas. Eu consegui ficar numa... Eu aluguei um quarto na casa de uma senhora. Assim, tinha alguns senhores. E assim, uma delas lá, tipo assim, me deram muito... Eu falei com ela que eu tava lá fazendo alguns cursos, porque eu estava lá embarcada. Ela, não, com certeza, você vai passar. Era como se ela já soubesse que eu ia ser chamado e que não, vai dar tudo certo. Mas eu acho que o tudo certo, eu posso estar muito enganado, pessoal, mas tipo assim, eu acho que o tudo certo que eles falavam não era tudo certo pra mim, entende? Tudo certo pra eles. Aí teve essa situação lá, e eu vi que eles estavam incomodados comigo lá. Mas assim, tipo assim, eu tentava ao máximo não abusar também da boa vontade, apesar de tinha alugado lá. Mas aí eu embarquei, certo? E assim, o problema já começou no primeiro dia. O que foi acontecendo nesse primeiro dia? Eu entrei, a gente embarcou no Porto de Santos. Uma outra coisa, o último vídeo que eu postei, assim, o último vídeo que eu postei foi falando, tipo assim, que poderia acontecer alguma coisa por conta das informações que eu passei anteriormente. E assim, depois desse vídeo, realmente houve uma coisa estranha que aconteceu, mas talvez uma coincidência, entende? Eu gravei um vídeo, eu postei e deixei lá 2 dias. Só que depois eu pensei o seguinte, que como envolvia terceiros, aí eu preferi, tipo assim, eu não deixei ele público não. Porque assim, como envolve terceiros, aí dependendo do que acontecer futuramente, eu libero ele e depois eu faço lá e compartilho novamente a informação com vocês. Mas, e esse vídeo que eu tô fazendo agora sobre essa questão, eu já gravei ele umas 3 vezes mais ou menos. Só que é porque é um assunto que eu não gosto de estar falando. E assim, eu só tô fazendo mesmo porque eu vejo que não tem uma opção. E não acho justo, não acho certo o que estão fazendo. Se fosse uma coisa que fosse merecida, mas eu não vi nada, entende? Na margem desse tipo de coisa. Certo, voltando. Aí eu fui. Quando eu cheguei no navio, eu nunca tinha embarcado e tal. Eu tava com barba grande, maior do que essa daqui, bem grandona mesmo. E meu cabelo tava grande, eu tinha deixado ele crescer. Porque eu tava também juntando dinheiro, entende? Quando eu comecei a morar sozinho, eu não tinha, tipo assim, um puto no bolso. Não tinha nada. Depois de um pouco de tempo, foi que eu consegui um trabalho. E assim, eu tive ajuda da minha mãe também, nessa época. Tipo assim, com um mínimo, porque ela também não tinha pensado em me dar muita coisa. E nos primeiros meses, meu pai que tava pagando aluguel. Mas porque eu bati no pé no chão e falei que eu não ia dormir na casa da minha avó. Porque também teve uma outra situação. Assim, gente, é tanta coisa que aconteceu. Que se eu for... tipo assim, é assunto pra mais de metro. Sinceramente, é assunto pra mais de metro. E eu tenho que focar pra não me perder. Beleza, aí eu cheguei lá no navio. Primeiro a gente teve uma reunião, eles passaram algumas informações pra gente.
Tipo assim, nos primeiros dias é tudo. É tipo um treinamento. A gente participa de muito treinamento e eles passam pra gente muitas informações. Eu comecei lá, minha vaga era pra Galeclina. Galeclina é tipo um auxiliar de serviços gerais. Eu trabalhava na cozinha do CRIO, da tripulação. E eu trabalhava, tipo assim, limpando o chão, lavando pratos, esse tipo de coisa. Só que era completamente diferente do que eu imaginava que seria, entende? Tipo assim, eu pensava que a gente ia lavar prato mesmo, manualmente, mas não, eles têm máquinas que, tipo assim, de uns 10 metros mais ou menos, tem uma esteira, a gente vai colocando os pratos nela, os utensílios, os talheres e tal, essa esteira vai girando, vai rodando e vai levando eles num túnel. E vai entrando, vai jogando muita água quente, tipo assim, água quente, quente mesmo, com sabão. E quando chega na outra ponta, ele já tá tudo limpo e tudo quente, é só a gente tirar e organizar. Não precisa nem secar. Foi assim, tipo assim, foi uma situação estressante, mas eu aprendi muita coisa em relação ao trabalho. E as pessoas também. Aí o que aconteceu? Nesse primeiro dia, eu peguei e a gente teve esse treinamento. Aí o pessoal falou comigo: Matheus, como você vai trabalhar na cozinha, você não pode ficar com cabelo grande nem com barba grande. O que foi que eu fiz? Eu já sabia disso. Eu tinha comprado uma máquina de barbear, uma máquina elétrica, e eu já estava com ela. Aí, entre um treinamento e outro, eu fui pegar meu uniforme, que a gente usava no macacão, e fui conhecer a cabine onde eu ia dormir. Certo? Aí quando eu cheguei lá, eu vi que ia dormir eu, na mesma cabine, mais 2 brasileiros, um do sul da Bahia, e essa minha patroa era também do sul da Bahia. E assim, ela tinha muito vínculo, muito contato lá com o Teixeira de Freitas, foi até onde a gente participou do treinamento lá do banco. Entende? Ele era do sul da Bahia, e tinha outro que era lá do Nordeste, mas de um estado mais acima, eu nem lembro qual era direito o estado. Beleza. Na pressa, eu cheguei e passei, tirei a metade do cabelo da minha barba, e nesse dia eu acho que eu raspei a cabeça. Fui. Tipo assim, eu raspei a cabeça. Meu cabelo tava aqui assim. Aí eu cortei ele todo e tal. E assim, na pia ficou um pouco de cabelo. Não ficou muito, mas eu falei assim, eu tô com pressa, eu vou ter treinamento, eu não posso perder nenhuma reunião, porque é a primeira vez que eu preciso assimilar o conteúdo. Aí eu falei, depois eu venho aqui limpo. Só que não foi muita coisa, né? Não, a gente não foi muita coisa, não. Mas, tipo assim, ficou lá. Aí, beleza. Só que quando eu cheguei, e eu fui teve tudo, eu cheguei, eu acho que eram umas 18h30 mais ou menos, não me lembro muito bem. E quem tava no quarto foi o Indiano. Aí eu entrei no banheiro pra limpar, entende? Assim, na esperança de, sei lá, não tem ninguém, tá ainda lá e eu ter tempo de limpar. Só que, tipo assim, quando eu entrei no banheiro, tinha uma faca desse tamanho. Tipo assim, a faca era desse tamanho mesmo. Só que era uma faca que ela não tava com a lâmina certa, ela tava com a lâmina com. Sabe quando a gente pega uma faca e bate assim, toda dentada? E tava no canto assim do vaso. Eu já tinha lido algumas coisas, porque antes de eu pra lá, como eu falei com vocês, eu tinha pesquisado algumas coisas sobre como é que funcionava. Eu não sabia tudo, mas algumas coisas eu já sabia. E eu sabia que não podia ter esse tipo de coisa nas cabines. O que foi que eu fiz? Aí eu cheguei pra confirmar, porque nunca se sabe, né, porque tu tá enganado. Eu cheguei pro indiano e perguntei, né, a gente cursou inglês, meu inglês é muito ruim, mas ele deu pra se comunicar. Eu perguntei pra ele, fulano, a gente pode colocar faca nas cabines? Ou não, porque pode colocar faca na cabine, não. Aí eu olhei pra ele, por que tem aquela faca ali no canto? Disse, não, faquinha, porque não é uma faca grande. Aí ele começou a desconversar, começou a falar alguma coisa. E tipo assim, eu já sabia que, entende? Assim, nessa época eu tava muito ressabiado. Porque eu sabia que, tipo assim, eu já tinha tido várias experiências em lugares diferentes, com situações muito parecidas. E a questão da faca tinha tipo assim, eles usam muito a ameaça psicológica. A ameaça psicológica é o que mais até aqui. Tem uma situação aqui na rua que, tipo assim, é a ameaça psicológica. Quando eu tava morando na casa do meu pai e da minha madrasta, o que acontecia? Dentre as situações. A porta do meu quarto ficava aqui. E, tipo assim, aqui, quando eu saía,
tinha um armário da cozinha, meu quarto era do lado da cozinha. E tinha o armário da cozinha. E tinha a gaveta que a gente colocava os talheres. E tinha uma faca que a gente usava para cortar carne, que geralmente ela sempre ficava guardada dentro. Só que teve um período que, tipo assim, toda vez que eu passava, a faca estava em cima do armário. Eu pegava, eu colocava ela no lugar que era onde geralmente o pessoal colocava. E não, quando eu saía, e o pessoal fazia, tipo assim, fazia questão de colocar a faca em cima do armário, para toda vez que eu saía do quarto eu visse aquilo, entende? É tipo assim, uma ameaça do lado. Aí quando eu cheguei lá no meio da cabine, a mesma coisa. Tava a bendita lá, eu perguntei. Aí como eu já sabia, eu não poderia ficar calado, entende? Aí eu cheguei e fui falar com o chefe lá do Galecunhas. Aí eu conversei com ele e expliquei assim, de forma bem resumida que eu era contador, que tipo assim, já tinha passado por uma situação trabalhando com a empresa, que eu imaginava, tipo assim, aquilo, eu expliquei pra ele que eu entendi que aquilo havia sido uma ameaça. Aí, não, pode ficar tranquilo, que aqui é tudo seguro, aqui tem segurança, blá 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 blá. E aí eu vi que esse outro colega de Ilhéus, ele ficou um pouco preocupado. Porque, tipo assim, eu demonstrei que eu ia sair do navio. E assim, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: eles queriam que eu tirasse dentro disso aqui. Eles queriam que eu saísse lá sem isso daqui. Talvez um dia eu conte pra vocês o motivo. Quando ele viu que eu não tinha tirado tudo, aí ele agora começou o processo inverso, para eu ficar no navio. Talvez porque eles tivessem um outro plano para fazer comigo. Aí ele me levou em todos os cantos todos os lugares onde a gente poderia trabalhar, falou que todo mundo lá era muito unido, começou aquele marketing, entende? Para que eu continuasse lá e cumprisse meu contrato. Não, você pode ficar aqui, pode ficar tranquilo, que a gente vai, aí ele falou, não, aquela faca já estava ali desde o início, que dizia que eu não tinha visto, mas não tinha como, gente, aquela menina era pequena, não tinha como eu não ter visto aquela faca desde o início, entende? Quando eu cheguei lá. Não tinha como. Ele quis dizer que fui eu que tinha me enganado. Não tinha como eu não ter visto. Até porque, tipo assim, uma faca no banheiro pra mim é totalmente fora de cogitação. E já imaginava que. E se eu entrasse e visse lá, do primeira vez, tudo bem. Mas eu não vi. Aí, beleza. Aí eu falei com eles o seguinte, que eu iria imprimir um contrato, só que antes eu teria que parar no próximo porto, e também o que mais, meu Deus, e ligava pro pessoal do forense. Aí eu liguei, falei onde é que eu tava, falei aqui pra onde é que eu ia, porque até porque se acontecer alguma coisa, eles saberiam, entende? Beleza, aí eu fui. Eu fiz isso. Eu cheguei lá, eu fui no Ministério Público. Procurar me inteirar de algum. Tipo assim, naquele dia eu ia realmente formalizar a denúncia. Só que eu não. Tipo assim, eu fui, a gente tinha pouco tempo no porto, eles. Eu não lembro o que foi que eles me falaram lá. E eu lembro que o sol tava muito quente, eu fui andando. Andei um bocado. E aí não deu. Eu não formalizei, aí eu voltei. Voltei, liguei pro pessoal. E aí, meu Deus, o que foi que aconteceu depois disso? Não, aí eu acho que foi nesse dia também que eu conversei com o chefe dos cozinheiros. Eu acho que foi. Foi nesse dia que eu conversei com o chefe dos cozinheiros. Ou a gente sair do Rio. Ou foi a gente sair do Rio, ou foi a gente sair do Porto do Nordeste. Porque depois do Rio a gente foi lá pro Porto do Nordeste, não lembro se foi no Ceará, se foi em Fortaleza, não lembro não. Aí eu lembro que. Não lembro muito bem não. Eu sei que depois dessa conversa, eu tive uma conversa lá com o chefe dos cozinheiros. E assim, o que me marcou nessa conversa foi o seguinte, que ele falou que era pra, tipo assim, ficar quieto, não ficar falando muito, porque ele queria me trazer inteiro pro Brasil, mas não foi assim diretamente, tem, tipo assim, falou, amenizou as palavras. E quando a gente terminou, e quando eu saí, eu tava saindo, aí ele telefonou pedindo pra chamar o açougueiro. Butcher, come here, pedindo para o Butcher ir lá, que seria o caso do açougueiro. Depois eu percebi que o açougueiro ele é um pouco complicado lá. Não sei lá, tipo, tinha uma meio estranho.
Aí, beleza. Eu continuei no navio. Só que é aquilo que eu falei com vocês. É como que se tudo que... pequenas coisas que eles fossem fazer já era válido, entende? Lá no navio, eu lembro que uma vez eu tava conversando com esse rapaz do Ceará, você com o rapaz do Ceará e com o Diano. Aí eu não sei o que aconteceu. Depois de um tempo, tipo assim, depois dessa conversa, eu comecei a assistir com que o pessoal do indiano tava me olhando meio um pouco, tipo assim, estranho, me evitando. Aí eu fiquei com o pé atrás. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui conversar com o rapaz do RH, com um chefe lá do RH, porque ele disse assim, que qualquer coisa diferente era você ter que reportar, entende? O que eles falaram pra gente reportar tudo, pra reportar tudo bem. E até porque assim, se eu não falasse, eu senti o que? Eu senti que eles tinham falado alguma coisa com o pessoal, com os indianos, porque como é que funciona o navio? As nacionalidades